Olá, eu sou o Dr. Dermival Panceira, especialista em nutrologia, e hoje vou conversar com vocês a respeito da tirzepatida, o monjaro que todo mundo está comentando atualmente. Vamos ver o que é essa substância, para que ela serve, quando ela é indicada e quando ela não deve ser utilizada. A tirzepatida, o monjaro, é uma molécula que a gente chama de agonista dos receptores GIP e GLP-1. Vamos entender o que é isso. Agonista é uma substância que tem um efeito de liberação ou semelhante daquela substância que o organismo produz. Então, nosso organismo produz dois hormônios quando a gente come. Ele produz o GIP, quando a gente ingere o alimento, vai para o estômago, e ele sai do estômago e começa a chegar no intestino, no duodeno e no jejum. As células dessa região produzem o GIP. Depois, quando ele vai para frente, duodeno, jejum, íleo. Quando ele chega no íleo e vai para o intestino grosso, ocorre a liberação do GLP-1. O que esses hormônios normalmente fazem? O GIP, ele aumenta a produção de insulina. Então, quando o alimento sai do estômago e chega no intestino delgado, no duodeno e no jejum, libera o GIP e ele estimula o pâncreas a produzir insulina. Aí ele vai para a parte final do intestino delgado, intestino grosso, e ocorre a liberação do GLP-1, que serve para aumentar também a liberação de insulina, bloquear a produção de glucagon e diminuir a liberação de alimentos pelo estômago, modificar a velocidade da liberação do estômago para liberar o alimento. Com isso, o alimento fica mais tempo dentro do estômago e a absorção da glicose é feita de uma forma mais lenta, evitando picos. Por causa desses efeitos, esse medicamento foi desenvolvido primariamente para tratamento de diabetes tipo 2, que é aquela diabetes em que a pessoa começa a ter um problema em relação à insulina para o metabolismo da glicose. Acontece que, quando o GIP aumenta a produção de insulina e o GLP-1 aumenta a insulina e também atrasa o esvaziamento gástrico, por diminuir a liberação do alimento do estômago, ocorre uma sensação de saciedade. Isso já é uma coisa que ajuda no emagrecimento. Além disso, essa substância vai para o cérebro, a tirzepatida, o monjaro, vai para o cérebro e ele se liga nos receptores do hipotálamo como se fosse esses dois hormônios, como se fosse o GIP e o GLP-1. Por isso que ele é um agonista, ele ocupa o receptor dos dois hormônios. E ele atuando no hipotálamo, ele age numa área em que ele produz redução do apetite. Junta as duas coisas, Reduz o apetite e aumenta a saciedade, a pessoa come menos. Se ela come menos, ela tem uma chance de emagrecer. Tratar diabético é muito importante, porém, para a indústria, tratar obeso é muito mais interessante. Por isso que hoje em dia se faz toda essa propaganda desse medicamento em torno do emagrecimento. Tanto que o diabético que realmente precisaria do medicamento não encontra mais nas farmácias, Então agora vamos falar sobre a indicação. Pelo que nós vimos, a indicação deste medicamento, a indicação primária, é tratamento do diabetes tipo 2. Como é que ele age? Aumentando a liberação de insulina. O diabético tipo 2 tem uma deficiência na utilização da insulina ou da produção, e por causa disso, quando você toma esse medicamento, ajuda. E no emagrecimento? Ele ajuda no emagrecimento, diminuindo a fome, aumentando o tempo que o alimento fica no estômago e com isso aumentando a saciedade, e ele também atua nos receptores de insulina, melhorando a sensibilidade de insulina. Tem efeitos bons na saúde do paciente obeso? Tem. Ele diminui a gordura do fígado, ele diminui a gordura circulante, ele diminui alguns fatores inflamatórios, reduz a fome, aumenta a saciedade. Então, ele realmente facilita a perda de peso. Mas, agora vamos comentar sobre os efeitos colaterais que esse medicamento traz. Esse medicamento costuma causar náuseas, vômitos, alteração do paladar, cólicas intestinais, aumento dos gases, às vezes hipoglicemia e uns outros sintomas com menor intensidade. Tudo isso é contornável, não tem problema. Porém, vamos ver as contraindicações. Contraindicação para esse medicamento são cânceres de tireoide, alguns outros cânceres em alguns lugares do corpo e
problemas intestinais. Aí é que está a grande problemática do uso da tirzepatida. Se você tem disbiose intestinal, a chance de você piorar, de ficar com a barriga estufada, com gases, com cólica, aquela coisa toda, uma hora diarreia, uma hora intestino preso, aumenta muito com o uso do Monjaro. Se você tem uma doença inflamatória do intestino, Crohn ou retocolite ulcerativa, você não pode utilizar esse medicamento, porque ele piora muito o quadro. Então, o uso dessa medicação não pode ser feito assim a olho, a pessoa vai na farmácia, compra e toma o remédio. Hoje em dia, você tem que ter uma prescrição médica para isso. Porém, nem todos os médicos que passam a receitinha da tirzepatida estão preocupados realmente com a saúde da pessoa. Então, é importante que você procure um profissional que saiba o que está fazendo, para que ele possa avaliar e ver se aquele medicamento vai te trazer benefícios, sem trazer malefícios, ou em caso de você ter algum problema, o que pode ser feito para maximizar o efeito e minimizar os efeitos colaterais. Portanto, pelo que nós vimos, a tirzepatida é uma ferramenta muito importante para o tratamento do diabético e importante também para o tratamento da obesidade. Porém, como toda ferramenta, ela deve ser utilizada da forma correta por quem sabe utilizar e no momento certo. Se você gostou do nosso material, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.